Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernanda, sou professora de História e nós vamos falar hoje um pouco sobre Brasil Colônia. Vamos lá? Nós vamos ver hoje, relembrando a aula anterior, que foi o PET 2, e vamos hoje passar para o PET 3 e 4. Na aula anterior, nós vimos sobre o PET 2, nós vimos o Brasil pré-colonial. O que é o Brasil pré-colonial? É o Brasil de 1500 a 1530. Neste período, Portugal ele não teve interesse em colonizar o Brasil. Ele simplesmente as embarcações saíam de Portugal, vinham até o Brasil e daqui iam para a Índia, onde o interesse maior da metrópole, o interesse maior de Portugal, estava nas especiarias. E nós vimos então que nesse Brasil pré-colonial nós tivemos a fase do pau-brasil, que foi aquela quando os portugueses então fizeram seus primeiros contatos com os indígenas, né? E através do PET nós estudamos a música Índios, do Legião Urbana, e nós vimos como foi esse primeiro contato, né? Nós tivemos essa oportunidade de ouvir a música, analisar sua letra e perceber o primeiro contato, como foram feitos os escambos, que são as trocas, nas quais os portugueses davam aos índios pequenas quinquilharias, e como miçangas, como espelhos, como pequenos adornos, e depois eles foram ampliando para machados, né? Tudo isso com a finalidade de quê? De obter a troca, que era o pau-brasil. Porque a América Espanhola, a Espanha já havia descoberto ouro e prata, mas no Brasil não foi encontrado nenhum metal. Então, o produto da economia que Portugal encontrou aqui foi o pau-brasil, cujo tronco tinha uma tinta de cor avermelhada que era muito lucrativa na Europa por ser uma cor difícil de ser encontrada. Nós vimos que neste período outros países também tentaram invadir o Brasil. E Portugal, temendo perder a sua colônia, ele então pensou numa forma onde ele poderia colonizar sem gastar dinheiro. E essa forma foi as capitanias hereditárias, que nós vimos na aula passada, né? Essas capitanias eram então doadas, e foram 15 faixas, né, de terras doadas. Dessas 15 faixas, apenas 2 realmente prosperaram, né, que foi a de Pernambuco e a de São Vicente, onde hoje está São Paulo. Mas isso foi o assunto da aula passada. Vamos agora, então, ver o nosso assunto da aula desta semana. Primeiro ciclo econômico, então, no Brasil, foi o pau-brasil, no qual nós temos aí a imagem dos indígenas, né? E aí eles, então, próximo ao pau-brasil, que foi, então, essa madeira, que daria um certo poder econômico para Portugal, porque ele era vendido na Europa, e a tinta que saía, que era extraída deste tronco, era então utilizada para tingir tecidos. Então nós vimos aí essa imagem nos demonstrando aqui os indígenas e o pau-brasil. O segundo ciclo econômico no Brasil foi a cana-de-açúcar. E aí nós temos um motivo bem lógico para Portugal ter aceitado ou ter começado essa plantação de cana-de-açúcar. Primeiro, que Portugal já vinha desenvolvendo esse tipo de plantio em outras colônias suas ao longo da África, né? Então, como lá na África esse tipo de plantio deu certo, ele pensou: a África e o Brasil estão na mesma
região, né, na mesma região ali do Equador. Se o clima lá deu certo, o clima aqui no Brasil provavelmente vai dar certo. E o terreno lá, a terra era uma terra boa. Aqui no Brasil era uma terra preta, chamada terra de Massapê, que é uma terra propícia para essa plantação de cana-de-açúcar. Então, Portugal, analisando que ele já tinha o conhecimento necessário da plantação desse açúcar em outras colônias, seria muito mais fácil, então, implantar aqui no Brasil esta forma de plantio também. Sem falar, gente, que o açúcar ele era muito, muito, muito valorizado economicamente. Então, nós temos aqui na imagem, nós temos um engenho completo, né? Nós temos a casa grande, onde vivia o senhor, nós temos a senzala e nós temos aqui a moenda. E eu vou falar dessa parte para vocês, das partes do engenho, bem detalhadamente, tá? Então, vamos lá. Nós vamos ver a divisão social da colônia. Como que era a sociedade do açúcar, ou a sociedade açucareira. No topo da pirâmide, nós vamos ter aí a aristocracia, né, com o senhor de engenho, e nós vamos ver que esse grupo dominante, gente, eles eram os donos das terras, das máquinas e até dos homens, porque tudo era feito e influenciado por essa pessoa que tinha a maior riqueza e o maior prestígio. Abaixo nós vamos ter os homens livres, né, senhores de terras, sem engenho. Eles tinham as terras, eles plantavam a cana, mas o engenho em si, onde a cana seria moída e onde seria fabricado o açúcar, é muito caro. É um maquinário muito caro, sem falar que demanda muito escravo. Então, esses senhores que tinham terra, mas não tinham engenho, faziam parte dessa classe social aí, que está logo abaixo da aristocracia. E fazia parte também os engenheiros, carpinteiros, ferreiros, capatazes, né? E aqui nós vamos ter diversos feitores, porque nós temos feitores, gente, de diversos tipos. Não é só o feitor que vai cuidar do escravo. Nós vamos ter aqui também o feitor que vai cuidar da moagem da cana, o feitor que vai administrar o engenho, o feitor que vai cuidar do campo. E por último nós vamos ter aí os escravos, que é a base da nossa pirâmide social. Depois, nós vamos ter agora uma visão geral do engenho. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui, no 1, né? Aqui, nós vamos ter a casa grande. Olha aí, é a residência do senhor de engenho, sua família e os agregados. Quem são esses agregados? Agregados são os demais familiares que também vão morar aí, e até alguns escravos, sim, alguns escravos, gente, porque dentro da casa grande vai morar aquele escravo que vai cozinhar, o escravo que vai cuidar das roupas, o escravo que vai cuidar dos filhos do senhor do engenho, né? Então nós temos dentro de casa também escravos morando dentro da casa grande. Depois, como número 2, nós vamos ver aqui, ó, a capela. Então, nessa capela era onde era realizado os batizados e os casamentos. Aqui era realizado também as missas. E os escravos, muitas vezes, eram obrigados a participar desta missa. E a capela, gente, é a forma de mostrar a religiosidade desse senhor. Essa religiosidade que é uma tradição vinda de Portugal. Depois, como 3, nós vamos ter aqui, ó, a senzala. A senzala é a moradia dos escravos, né? Normalmente a senzala, gente, ela não tem móvel nenhum. Eles dormiam em terra batida ou em esteiras colocadas no solo.
Não pensem vocês que a casa do senhor do engenho é uma casa belíssima, rica, bem decorada. Não era assim. A casa do senhor do engenho, é claro que ela era muito melhor do que uma senzala, mas ela tinha poucos móveis, tá? Ela tinha poucos móveis, ela não tinha tapete, não tinha quadros. A alimentação desse senhor de engenho era infinitamente melhor do que do pessoal da senzala ou dos trabalhadores livres, mas não é que tinha ali também uma alimentação vasta e farta, carne todos os dias, não. A vida no engenho era uma vida mais humilde, né? Vamos dizer assim, em termos de alimentação. Então aqui nós temos a senzala e como número 4 nós vamos ter aqui, ó, a roda d'água. Essa roda d'água, gente, observa só. Um engenho, normalmente, se ele estiver numa região onde passa um rio, vai ser muito, muito mais fácil para ele. Por quê? Porque nesse engenho aqui, ó, o curso do rio, ele vai fazer com que essa roda gire. Essa roda girando, ela vai girar aqui dentro a roda da moenda, onde vai fazer com que a cana de açúcar seja moída. Então aqui, gente, é o número 5, a moenda. Também, se o engenho estiver próximo a um rio, vai ser bom. Por quê? Porque para o transporte de mercadorias, gente. Esse transporte não só para levar para a metrópole o açúcar, como para receber a mercadoria que está chegando da metrópole. Então, porque de outra forma, essa mercadoria terá que ir e vir em lombo de animal ou em carroças. Então, olha, se eu tiver no meu engenho, se eu tiver um rio, eu vou estar muito bem na fita. Por quê? Porque o transporte fluvial ele é muito mais rápido e ele é muito mais barato. Depois nós vamos ter de número 6, nós vamos ter a fornalha. Olha aqui a fornalha. Nessa fornalha, gente, é onde que vai abrigar os fornos, que depois de aquecidos, eles vão então colocar o caldo de cana. Esse caldo de cana vai se transformar no melaço e o melaço depois vai ser colocado em formas e essas formas, então, nessas formas eles irão se cristalizar, irá transformar em açúcar. Depois nós vamos ter a caldeira, gente. A caldeira fica aqui e a caldeira é o local onde o caldo de cana ele é cozido e dele é retirado as impurezas, né? Aqui, ó, na casa de purgar. A casa de purgar é onde vai se terminar o processo da fabricação de açúcar, né? Ali o açúcar vai ser realmente colocado em forminhas para cristalizar. E o 9, vamos ver, cadê o 9? Nós vamos ter como 9 o eito da roça, aqui, ó, o eito da roça. E nós vamos ter até o número 11, que eu já quero falar, deixa eu localizar o número 11. Não, 12. Aqui, ó, primeiro. A roça dos escravos. Gente, aqui é onde eles vão plantar os demais produtos. Porque no engenho, gente, não tem como sobreviver apenas com cana-de-açúcar. Então, lá eles têm que ter a plantação de hortaliças, de verduras, de frutas, onde que vão se alimentar e alimentar o senhor de engenho. É óbvio, né? Então, depois do eito, nós vamos ter como número 10 a morada dos trabalhadores livres, que ela fica aqui, ó, entre a casa grande e a senzala, né? Nós vamos ter aqui, então, essa morada desses trabalhadores livres, que serão, vamos pensar quem são os trabalhadores livres que vivem ali. Olha, eles vão ser fazendeiros que não possuíam recursos, então eles iam para ali, ficavam ali um tempo para poder produzir o açúcar deles, e esse açúcar deles, eles depois dariam uma parte para esse senhor do engenho, né? Eles seriam também
os capatazes, né? Eles seriam esses trabalhadores especializados também, aquele que vai ver o ponto do açúcar para que ele não passe do ponto, né? Então é aí que vai morar esses trabalhadores livres. Depois nós vamos ter o canavial, aqui como 11, né? Onde é plantado. O 12 eu já falei. E o 13, gente, é o transporte. Aliás, o 13 é o transporte de cana, aqui, ó, que é feito ou vai pelo rio ou vai pelas carroças, tá vendo? A cana será transportada assim. E aqui no 14, olha, é o transporte de lenha para as fornalhas. Então, a lenha que era cortada, era trazida aqui para as fornalhas para poder aquecer a caldeira, onde o caldo de cana seria então feito, né? Seria cozido para se transformar em açúcar. Vamos lá. Vamos para a casa do engenho. Então, nós temos aqui na casa do engenho, ó, aqui a casa grande, né? A casa grande, que é a casa do senhor de engenho, que é a morada do senhor e sua família. Nós temos no 2 aqui a senzala, né? Que é a morada dos escravos. Temos aqui no 3 a casa de engenho, né? Com todas as instalações destinadas ao fabrico do açúcar. E aqui nós temos alguns escravos também. Gente, eu costumo dizer que na senzala tinha uma grande quantidade de escravos. Na casa grande, apenas a família do senhor de engenho. E na casa onde viviam os trabalhadores livres, uma pequena quantidade de funcionários. Se formos somar os funcionários livres com os moradores da casa grande, nós vamos ter um número bem reduzido se formos contar o número de escravos. Então vamos pensar, eu costumo dizer que à noite, quando esses escravos eram recolhidos para a senzala, alguns eram então acorrentados, né, para que não houvesse fuga. Esses escravos aqui se encontravam e à noite era o tempo que eles teriam para então fazer o culto aos seus orixás, às suas divindades. É onde eles iriam tocar os seus tambores, e no momento em que a senzala estava acordada, a casa grande deveria temer, porque o barulho que eles faziam, os cânticos, os tambores, deveria dar ao senhor de engenho a noção de que se eles se rebelassem, não seria fácil para ele, né? Vamos agora verificar aqui o canavial. Aí a plantação de cana, nós temos aqui os escravos ceifando, né, cortando a cana, e aí eles vão preparando a cana em feixes, vão juntando os feixes, e esses feixes de cana será colocado então aqui na carroça para ser levado para o engenho. Aqui nós temos um trabalhador branco, um trabalhador livre. Nós temos esse trabalhador conversando com algum escravo que também deveria ter alguma função mais qualificada do que os que estão cortando a cana. Agora nós vamos ver o caminho da cana-de-açúcar. Aí, ó, ele era então guardado em feixes e era levado até a moenda. Aqui, gente, olha, nós estamos vendo um trabalhador colocando a cana que vai ser moída, essa roda vai girar e o caldo de cana vai ser então apurado aqui embaixo. Depois nós vamos ver esses trabalhadores da moenda. Gente, os trabalhadores da moenda eles são especializados. Então nós temos aí o mestre de açúcar, né? E quem é esse mestre de açúcar? A função dele é muito importante. Ele tem que ser um trabalhador
muito, muito mesmo especializado. Ele não pode ser uma pessoa sem conhecimento. O mesmo se dá com o purgador, o mesmo se dá depois até com o caldeireiro, né? A moenda. Olha aí, nós temos então uma moenda que ela funciona através, ela é hidráulica, ela funciona através da água, né? A água do rio corre, a roda gira, essa roda faz girar a moenda e aqui estão os cilindros por onde a cana será colocada, será moída, triturada e depois dela triturada, o caldo de cana será apurado. Depois de pronto esse processo, então é que vai para os tachos para se apurar o melaço. Então vamos ver aqui o funcionamento desta moenda. Aqui a cana chegando, aqui novamente a roda d'água que vai girar, essa engrenagem faz com que a moenda gire. Aqui nós estamos vendo os escravos colocando a cana de açúcar, né? Aqui nós estamos vendo as carroças chegando com feixes de cana, né? Depois, nós vamos ver como que é o cotidiano nesse engenho. O que essas pessoas que moram no engenho, o que eles fazem o dia inteiro? Então, nós estamos vendo aí, ó, alguns escravos, nós estamos vendo aqui diversas pessoas. Olha a vestimenta, gente, nós percebemos pela vestimenta que essas pessoas, elas são diferentes dos escravos, que estão seminus. Então, essas pessoas provavelmente são os capatazes, né, que irão tomar conta dos escravos e das funções. Nós temos aqui, ó, uma pessoa tocando uma viola, um instrumento musical. Aqui nós temos linguiça defumando. Então, aqui nós temos ele em volta da fogueira, né? Isso aqui é o cotidiano de uma casa no engenho. Aí nós vamos ver o trabalho no engenho. Como que é processado isso aí. Então, nós vamos ver, gente, nessa primeira etapa aqui, ó, nós vamos ter a cana-de-açúcar. Ela era colhida, né, pelos escravos. Depois, o caldo de cana, né, que ela era moída, né, aqui, ó, passava por esses cilindros. Depois de moída, o que acontecia? Ela era colocada em tachos, era fervida até alcançar a temperatura de ser purgado. Ou seja, quando chegava aqui, quando ele poderia ser purgado, ele teria então as suas impurezas retiradas. Depois que essas impurezas eram retiradas, então o que ia acontecer? O caldo ele era colocado aqui, ó, nesses vasilhames, tá vendo? Esses vasilhames em formato de cone. Mais para frente eu vou poder mostrar para vocês esses vasilhames direitinho, me aguarda. Eu vou ter um slide só para isso. Então, ó, eles eram colocados aqui em formas de cone e em formas de pão de açúcar. Olha só, olha como que fica parecendo um pão de açúcar. É por isso que o nosso pão doce hoje tem esse formato aí. E sabe de onde que vem esse formato também? Olha, a gente pode lembrar do pão de açúcar no Rio de Janeiro, que tem esse mesmo formato aqui, ó, dessa forma onde era colocada o caldo de cana, né, já fervido, já retirado as impurezas, para cristalizar. Depois que ele era cristalizado, então retirava essa forma e ficava aí o caldo de cana. Vocês já viram rapadura? Rapadura também tem um processo semelhante a esse, tá? Vamos ver agora o pelourinho. Gente, o pelourinho é onde tem um tronco, normalmente fica no centro da vila. Quando ia haver um castigo a um escravo, todos os escravos eram obrigados a ir e assistir a este castigo. Por que eles assistiam a esse castigo?
eles assistiam a esse castigo para que eles não ousassem a cometer os mesmos erros que este escravo cometeu. Então, este escravo estava sendo castigado e servindo de modelo para que os demais não cometessem os mesmos erros. Que erros? Muitas vezes o erro de comer escondido, porque a alimentação deles era pouca, então ele poderia estar comendo escondido. Ele poderia estar se negando a fazer algum tipo de trabalho. Ele poderia ter destratado o feitor. Ou ele poderia ter, por sua simples existência, irritado o Senhor. Neste caso, para que não houvesse nenhum movimento dentro da senzala, o senhor, então, o senhor de engenho, o senhor de escravo, levava um escravo até o centro da praça, o amarrava neste tronco e ele era, então, pelo capataz, pelo feitor, chicoteado na frente de todos os outros. Era essa a função do pelourinho. E agora nós vamos ver as formas de açúcar que eu falei com vocês. Olha aí, gente. Então, olha, ela tem realmente, ó, o formato, um cone, né? Com o formato de um pão de açúcar. Então, olha, aqui, tá vendo que ele tem um furinho? A partir do momento que ele ia se cristalizando, o líquido que ia saindo dele saía aqui por este furo, gente, ó. Aí, o que acontece? Depois ele virava, né? Que cada partezinha dessa ficava encaixada num buraquinho desse, ó. Tá vendo? Igual tá aqui, ó. E aí, o que acontece? Depois ele era virado ao contrário e dali ele era retirado, então, o açúcar cristalizado. E por último, eu vou ter para vocês outros produtos da colônia. Gente, não dá para viver numa colônia só com cana-de-açúcar, né? Precisa se plantar outra coisa, até porque a economia de produto único, que é no caso, que é realizado na colônia, produto único, a gente vai chamar, nisso aí, vamos chamar de plantation, que é, nessa fazenda tem um único produto voltado para exportação. Um único produto, que é a cana-de-açúcar, feita por escravos, né, que são, no caso, a mão de obra africana, voltada para exportação. Isso chama-se plantation. Então, um produto único, mão de obra escrava, voltada para exportação, se chama plantation. Acontece que para sobreviver na colônia precisa-se de outras coisas. E vamos ver, por exemplo, o plantio do algodão. Então, daqui, gente, se extraía o fio, que era levado para um tear, e nesse tear se fazia o tecido, né? Ia fazer o tecido de algodão. Nós temos também as drogas do sertão. Gente, drogas do sertão, nós vamos ter aí exemplo do cacau e nós vamos ter o exemplo da cana da Índia. E por que chama droga do sertão? Nada ilícito. Vou contar uma coisa para vocês. Tudo que se vende numa farmácia que tem o nome de drogaria é droga. Então, isso aí era a droga do sertão. Olha só, a castanha do Pará e também o cacau, que depois será feito o chocolate. Então, nós temos aqui, ó, o transporte de carne seca. Então, por que a carne era seca, gente? Porque não tinha geladeira, óbvio. Então, a carne era temperada, ela era seca no sol, ou então em fornalhas, em cima das fornalhas, né? Elas eram defumadas, e depois elas eram comercializadas, eram transportadas nessas carroças. Depois nós temos aqui a mandioca, e por último eu vou colocar aqui para vocês um exemplo do milho. Então, esses são outros produtos que eram produzidos aqui na colônia. Lembrando, gente, colônia, Brasil, metrópole, Portugal, né? Então, a gente não pode esquecer esses pequenos detalhes, ok?
E agora termina a nossa aula de hoje. Espero nos encontrarmos na nossa próxima aula. A todos vocês um grande beijo. Se cuidem. Se precisar sair de casa, use máscara, lave suas mãos. Beijos.